Pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Augusto, professor de História. Essa aula é para a turma do 8º ano A da Escola Municipal José Clemente. Pessoal, a aula de hoje é basicamente a segunda parte, uma espécie de segunda parte da aula passada, né? Dentro desse tema aí, a luta dos trabalhadores. Na aula passada foi abordado para vocês o ludismo e o cartismo, né? O ludismo e o cartismo foram movimentos que tinham como objetivo justamente criticar, uma crítica às condições que os trabalhadores viviam na época. E o objetivo era aquela mudança, que houvesse mudança no corpo social e beneficiasse, de certa forma, esses trabalhadores. A carga horária pesada, castigo por motivos banais, sem nenhum direito. E a mudança e melhoria nisso aí era o que os adeptos do movimento ludista e cartista desejavam. Hoje será abordado para vocês essas duas ramificações aí, essas duas correntes de pensamento aí que também é desse contexto, né? E tinham o mesmo objetivo, a melhoria e a transformação no corpo social. Socialismo e anarquismo. Socialismo, pessoal, teve algumas ramificações. Ele não é um só, não foi um só. Ao longo do século XIX e fazendo parte aí das lutas dos trabalhadores contra a estrutura de então, inspiraram e fizeram surgir diversas correntes de pensamento que defendiam justamente a criação de uma sociedade mais justa, né? Sem desigualdades tão acirradas ou sem nenhum tipo de desigualdade, sem miséria. E duas dessas correntes foi o socialismo e o anarquismo. Dentro do socialismo, como eu acabei de dizer, tem algumas ramificações. Duas delas eu imagino que esteja aparecendo aí na tela do celular de vocês, que é socialismo utópico e socialismo cristão. Socialismo utópico, embora criticassem o individualismo e criticassem, seus adeptos fossem críticos da concorrência ferrenha do momento, coisa que para eles era muito prejudicial, principalmente para a classe trabalhadora, mas é chamado de utópico justamente porque eles não tinham como alcançar, como almejar, não tinham uma teoria concreta, um estudo científico, empírico, que servisse para a atuação dos seus adeptos, de maneira que eles pudessem almejar aquilo que desejavam. Inclusive, esse termo utópico, essa expressão foi justamente criada por Karl Marx e Friedrich Engels, que eles são adeptos justamente do socialismo científico, ou seja, uma oposição, uma coisa totalmente diferente do socialismo utópico, porque utopia, utópico, significa justamente aquilo que não pode ser realizado. Ou seja, o projeto dos socialistas utópicos era uma fantasia. Não tinham como eles conseguir alcançar seus objetivos. Outra vertente do socialismo é justamente esse aí, socialismo cristão, que pelo próprio nome já dá para vocês perceberem ou imaginarem que é justamente onde a Igreja Católica entra. E foi justamente isso, a Igreja Católica passou, digamos assim, a se apresentar como um agente de reformas e de justiça, de mudança no corpo social de então. Ela buscava justamente essa mudança. Por isso é chamado de socialismo cristão.
A outra vertente do socialismo, pessoal, e a gente entra agora no socialismo de Karl Marx e Friedrich Engels, pode ser chamado também de socialismo de Marx ou socialismo científico. Socialismo científico porque Karl Marx, além de ter sido um personagem do momento dessa efervescência, dessas ideias lá no século XIX, ele era um estudioso, filósofo que estudou a fundo a estrutura, a sociedade de então. E isso possibilitou a ele criar uma teoria mais concreta, mais empírica, que servisse para que os trabalhadores atuassem e pudessem alcançar o que almejavam, que é justamente essa mudança no corpo social. Esses dois personagens aí, Karl Marx e Friedrich Engels, escreveram uma obra intitulada O Manifesto Comunista ou Manifesto do Partido Comunista, que basicamente nessa obra eles propunham uma espécie de união, de grande comunhão, digamos assim, onde os trabalhadores se unissem e se pusessem a serviço de um grande objetivo comum. Digamos assim, esse objetivo, essa união era justamente em busca dessa transformação na sociedade. Para Marx e para Engels, os únicos que poderiam e que seriam agentes dessa mudança eram os trabalhadores ou os operários, como eram chamados os trabalhadores por ele. Esses trabalhadores, através de uma revolução, tomariam o poder do Estado, governariam ali no estilo socialista, como uma ditadura do proletariado. Essa ditadura duraria até o momento em que todas as formas de opressão e a desigualdade e a miséria acabassem. Quando isso acabasse, aí sim a sociedade se transformaria, se tornaria numa sociedade comunista. Então, basicamente, esses estágios aí que faziam parte desse modelo de socialismo científico defendido por Karl Marx. Uma revolução por parte dos trabalhadores, a tomada do governo, do poder pelos trabalhadores, que governariam, que administrariam o Estado, até que essa miséria, essa péssima condição dos trabalhadores, até que a igualdade reinasse entre eles, e todo esse tipo de mazela da sociedade tendo um fim, a sociedade então seria uma sociedade comunista, ou seja, não precisaria mais do Estado, da ditadura do proletariado. Outra forma, outra vertente, ou corrente de pensamento do momento que criticava a terrível situação dos trabalhadores na época que queria mudança na sociedade, era o anarquismo. Um dos principais, ou principal teórico do anarquismo é esse que está aparecendo aí na telinha de vocês, né? O nome dele é Mikhail Bakunin. Essa imagem aí, na verdade, é uma foto, uma imagem, acho que é uma foto, é de 1865, a referência dela está aí para vocês verem. E o anarquismo, pessoal, defendia basicamente o seguinte, e segundo a ideia desse pensador aí, que vocês estão vendo, Mikhail Bakunin, que defendia o seguinte, que eles queriam acabar destruir com todas as formas de opressão que pudessem existir. Eles eram contrários a qualquer tipo de poder, a qualquer tipo de governo, inclusive do Estado. E nesse ponto aí ele se choca com o socialismo científico de Marx, porque a princípio uma das etapas aí para se alcançar o comunismo é justamente o Estado socialista, a ditadura do proletariado. E
e os adeptos do anarquismo eram totalmente contrários a qualquer expressão desse tipo. Inclusive o Estado para os anarquistas e para Bakunin é justamente uma forma de opressão. Mas acontece que o seguinte, basicamente, embora em alguns pontos essas ramificações do socialismo e o anarquismo se choquem nas suas ideias, o objetivo de ambos era justamente a crítica à estrutura social do momento e à miséria com que se encontravam a maioria da população, os trabalhadores, os operários, e o objetivo de mudança, de mudar isso aí, mudar essa estrutura social, causar uma transformação onde essas mazelas acabassem, sumissem do mapa e os trabalhadores tivessem boas condições. A justiça social reinasse, a desigualdade e a miséria evaporassem. Então, basicamente, a aula de hoje é isso aí, pessoal. De maneira sucinta, espero ter passado para vocês um pouco sobre esse tema. Em seguida, eu mandarei, após o link da videoaula, irá uma pequena atividade e vocês busquem responder, que valerá nota. E é isso. E um forte abraço e até a próxima. Tudo de bom!